Boa noite, pessoal. Então, nós vamos agora gravar mais uma aulinha, tá? E a gente vai agora entrar uma nova física, tá? Então a gente vai começar a estudar um pouquinho de física moderna, ok? Eu não fiz bem os cálculos, mas eu acredito que até o final do ano ainda temos ainda mais umas... nós estamos no mês 10, tem mais ainda umas 6, 7 semanas ainda. 6, 7 semanas ou 6, 7 aulas, ok? E vai ser bem interessante porque pelo nosso programa, tá, o previsto era que a gente visse, o último assunto era ótica mesmo. Tem ainda a parte de ótica física que ela entra em física moderna, por isso que eu já até deixei ela por último para a gente colocar aqui, então ela já vai se encaixar bem aqui, tá? E as nossas avaliações também vão ser um pouquinho diferentes, tá? Eu não vou cobrar tanto, porque eu sei até porque a física moderna ela é um pouquinho mais complicada, então a ideia é a gente trazer um pouquinho para vocês de história, explicar os contextos, explicar um pouquinho mais de física mesmo. A gente vai deixar a matemática um pouco de lado, tá? Vai ter um pouquinho de matemática, mas eu vou adaptar e vou tentar trazer ela para o nosso nível aqui. E se alguém quisesse, como é que se diz assim, se aprender mais, alguma coisa assim, procura depois para fazer uma faculdade, alguma coisa assim, tá? Mas a ideia é a gente vai mostrar para vocês, até explicar, tirar esse dilema de uma coisa muito complicada, ok? Então, a gente vai falar de física moderna, mas a física moderna ela não surgiu assim de um dia para o outro, tá? Então, a ideia dessas primeiras 2 ou 3 aulas a gente vai mostrar como que ocorreu essa transformação da física moderna, ou a necessidade de se criar uma nova física, tá? Até porque, depois eu vou mandar um texto para vocês também, no final do século XIX, o pessoal já estava tranquilo, achava que estava tudo pronto já, tá? Então, o pessoal já achava que o que se conhecia naquela época de mecânica, de ótica, de ondulatória, de termodinâmica, eletromagnetismo já era o suficiente para explicar como o mundo funcionava em física. Então o que ele fez, o que esses caras eles tinham? Eles tinham algumas equações, eram mais ou menos umas 20, e o Maxwell, o que ele fez? Através do estudo que ele fez, ele viu o seguinte, que ele conseguiu juntar todas essas, eram umas 20 equações mais ou menos, ele juntou em 4, que explica todo o eletromagnetismo, tá? E tanto é que em homenagem a ele foi colocado o nome de equações de Maxwell. Só que nessa matemática aí de juntar as equações, tá? O Maxwell ele previu matematicamente que existiria uma onda eletromagnética, certo? E ele também previu, afirmou que a luz é uma onda eletromagnética, certo? E que ela se propagaria no vácuo com a velocidade de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Isso ele previu matematicamente, isso em 1865. Foi um alvoroço na época, tá? Até que, em 1965 para 88, o Heinrich Hertz ele conseguiu demonstrar, fazer um experimento que demonstrava que o que o Max tinha previsto, ele funcionava. Ou seja, ele conseguiu as primeiras ondas eletromagnéticas, conseguiu provar a existência delas, que antes elas existiam só na matemática, e agora sim, elas existiam na prática, tá? Graças a esse cara aí que hoje a gente tem celular, TV, que são ondas, rádio, tudo foram criados através desses dois, quer dizer, não criada pelos dois caras, mas da matemática do Maxwell e da descoberta do Hertz. Okay? Só que nessa descoberta do Hertz e das equações do Maxwell lá, tá? A galera começou a perceber que existiam alguns problemas, tá? Esse cara do meio aqui, o Lord Kelvin, eu não lembro agora quando que ele fez isso, mas ele teve em um dos seus discursos, ele falou que
que a física já estava toda pronta, que não precisariam mais abrir mais faculdades de física, que o pessoal que estava ali era só ensinar o que estava acontecendo, só ninguém precisava descobrir mais nada, que a física já estava pronta. E que os únicos problemas que existiam a física ainda, segundo o Lord Kelvin, eram duas nuvenzinhas, por isso que o título ali é Duas Nuvens de Kelvin, que era explicar um experimento que o Michelson e o Morrison tentaram fazer. O Michelson primeiro em 1880, se não me engano, 81. Depois ele tentou replicar de novo em 87, também não deu muito certo. E um outro problema que tinha, que era o problema da radiação de corpo negro. Esses eram os únicos dois problemas que existiam no final do século XIX, certo? Por volta de 1900 ali. Ok? E a ideia dessas próximas aulas a gente vai falar hoje do experimento de Michelson e Morrison, na próxima semana a gente vai falar do radiação de corpo negro, tá? A gente vai falar primeiro do que era o problema e depois a gente vai tentar solucionar, que aí da solução desses dois problemas é que surge a física moderna, ok? Então vamos lá. Então, a gente poder entender primeiro então o experimento do Michelson e Morrison, tá? Então os dois caras aqui, em 1881, primeiro foi o Michelson, tá? Então qual era a ideia do experimento e o que ele queria fazer, ok? Então, pelo conhecimento que se tinha na época de ondulatória, tá? O que é uma onda? Uma onda ela precisa de um meio para poder se propagar. Então, quando a gente fala uma onda sonora, precisa de ar. Uma onda do mar precisa da água. Uma onda, uma mola, alguma coisa precisa. Eu sempre preciso ter um meio para essa onda de propagação. E as ondas previstas por Maxwell, descobertas e aplicadas pelo Hertz, tá? Essas ondas, a princípio, elas se propagavam no vácuo. E o vácuo não é o meio material. Então, o que o próprio Maxwell ele previu? Previu não, o que ele dizia? Que para ela se propagar, para a onda eletromagnética se propagar, teria que ter um meio, e esse meio se chamaria de éter. E esse éter era um meio que ele ficava em todo lugar, inclusive no vácuo. A Terra ela ficava coberta por esse éter, tá? Só que ninguém conseguia provar que ele existia. Então, no primeiro momento, qual é a ideia dele? Esse é o primeiro experimento dele de 81 aqui, tá? Só que ele oscilava muito, tá? Depois que ele foi em 1887, ele e o Morley bolaram um outro instrumento parecido com esse para tentar melhorar. Então, o que esse negócio fazia? Qual era a ideia do Michelson e Morrison? Qual a ideia do experimento dele? Então, era para a época uma coisa bem, bem complicada, mas vamos tentar mostrar de uma maneira bem simples. Aqui eu tinha uma fonte de luz, certo? Que é uma fonte de luz eletromagnética. Essa bolinha que a gente tem aqui, a gente pode dizer que é o nosso fóton, ok? Eu tenho um espelho que ele reflete 50% da luz, 50% ele reflete, 50% ele deixa passar. Então é um espelho como se fosse tivesse na ideia de hoje, uma película com 50%. Tá? Então o que acontece? Quando a luz passa aqui, metade dela vai atravessar e metade dela vai refletir. Como a luz é uma onda, o que vai acontecer? Esses dois braços, aqui tem outro espelho, aqui também um espelho. Então o que vai acontecer aqui? O espelho, metade da luz vai atravessar e vai chegar nesse espelho, metade vai chegar nesse espelho. Quando ela chega no espelho, ela vai refletir e vai voltar dos dois lados. Ela vai voltar, como aqui também ele vai refletir 50%, ele vem para cá. Aqui é a mesma coisa. Como foi 50% para um lado, 50% do outro, tá? Se as ondas, se tudo estiver perfeitamente parado, o que vai acontecer? A gente tem uma interferência construtiva, que a gente tem aqui. Então, duas ondas que vão chegarem aqui iguais, então elas vão se somar e vai voltar uma onda grande de novo. Se por algum motivo, qualquer um desses caminhos aqui
for diferente, ou for maior, ou for menor, há uma interferência destrutiva. Tá? Aqui seria como se fosse exatamente fora de fase. Então ela se destrói. Então não chega onda nenhuma aqui. Aqui ia ficar aparecendo um vazio aqui, um negro. Certo? Se tiver alguma coisa aqui, eu ia ver a onda aqui. E a ideia deles, o que que é? Eles já conheciam, então só vamos mostrar como que funciona aqui. Então, eu tenho a luz, ela vai bater no espelho e vai dividir em duas. Metade vai para um lado, metade vai para o outro. A distância dos dois espelhos é exatamente a mesma. Então, teoricamente, ele se junta de novo e vem para cá. Ok? Só que, vamos voltar lá, né? Isso daqui. Isso aqui é que eles veriam. Lá. Certo? No exemplo que eu mostrei ali era bem simplesinho. Só que, para poder ter uma... como a frequência da luz, o comprimento de onda é bem pequeno, quanto maior o braço que a luz tem que percorrer aqui, maior vai ser a minha precisão, ou maior eu consigo ver essas franjas aqui. Então, no segundo experimento que ele tentou fazer, primeiro não deu muito certo lá, o que ele fez? Para evitar a vibração, tá? Porque qualquer pessoa andando na rua, até as carroças que passavam na rua, estou falando de 1800, tá? 1887, até as carroças que passavam na rua, elas trepidavam e davam problema de eu não conseguir enxergar isso daqui. Porque tinha que olhar, a luneta é bem pequenininha, que eu aumentei bastante. Tá? Inclusive essa luz aqui amarela foi a que eles usaram lá, uma luz. Tá? Então, no segundo experimento lá, o que ele fez? Eles colocaram aqui uma sequência de espelhos, né, que ele vai aqui, ó. Pode olhar que ele bate em um, bate em outro, ele vai. A distância que eu tinha, que a luz percorria até chegar no espelho, para chegar aqui no receptor aqui, era 11 metros. Então o espelho vinha, aqui ele se dividia em dois, metade vinha para o vermelho, metade vinha para o verde. Então ele caminhava aqui, ó, e no último, que ele voltava para cá, e ele enxergava aqui. A ideia era essa. Certo? Então, o braço, essa distância que ele tinha que percorrer aqui, no segundo experimento já era bem maior, já era 11 metros. Então a gente voltar lá um pouquinho, esse primeiro aqui era menor. Tinha, se não me engano, era 2 metros só. Da fonte de luz até a luneta que ele vinha aqui, dividia para cá, vinha para lá, era a mesma, a ideia é a mesma, só que lá ele evitava aumentou o braço e melhorou essa precisão do experimento dele. Ok? Então, a luz vai bater aqui, dividir. Só que a ideia deles era o seguinte: já se conhecia, na época, sabia-se que a Terra girava em torno do seu eixo, em torno do Sol, né? Então tinha uma velocidade, se sabia essa velocidade, que era em torno de 3 vezes 10 na 4, ou seja, era 30 km por segundo, ok? Então, e ainda a Terra ela estava imersa nesse éter aqui, éter lumífero, que era o que fazia com que as ondas eletromagnéticas se propagassem. Ela não era percebida, o éter estava parado, só que como a Terra girava aqui no meio, qual era a ideia deles? Que dependendo de onde ele estivesse esse experimento aqui, ó, imagina você estar com um experimento numa posição aqui, o éter, uma hora a luz, ela ia, se o éter estava em movimento aqui, haveria uma somatória da velocidade da luz com a velocidade do éter, e ainda conseguiria fazer com a velocidade da Terra também. Poderia fazer a soma das três, ou diminuir no caso se eu tivesse ao contrário. E nessa variação que eu tinha, eu conseguiria perceber a variação lá e conseguir provar que ele estava mostrando. Certo? Então, como eu falei, se conhecia a velocidade da Terra, em torno de 3 vezes 10 na 4, e a velocidade da luz 3 vezes 10 na 8. Então, dava uma variação aqui de de 10 na 4. Ou 10 na 4. 1 dividido por 10 na 4. Ou seja, o instrumento ele tinha que ser bem preciso. Tá? E, teoricamente, o que deveria acontecer?
Tá? Então esse vídeo aqui, por exemplo, a gente não vai considerar o éter, mas só considerar o movimento da Terra. Olha o que vai acontecer quando a gente ligar aqui. Ó. Então, quando a gente liga a luz, o que acontece? Se a Terra estiver girando para o mesmo lado, certo? O que acontece? O caminho da luz ele vai ser diferente, tá vendo lá em cima lá? Ó? E eu conseguiria perceber isso lá nas fendas lá. Por quê? Ia aparecer aqui, ó, fora de fase. Ou seja, ia aparecer uma interferência destrutiva na onda. Ok? Se tivesse mais ainda com o éter, ia atrapalhar mais ainda. E esse experimento do Michelson Morrison, ele tinha uma... para mim poder entender que eu não sei para onde que a Terra está girando, eu não sei para onde o éter está apontando. Então qual era a... O que ele fazia além disso? Eu conseguia girar isso daqui 360 graus ali. Deixa eu só, vamos voltar lá de novo, lá no experimento aqui, ó. Então, essa mesa aqui, ó, ela flutuava e eu conseguia girar. Então, eles acreditavam que não importasse o jeito que eu colocasse ali, bastava eu girar um pouquinho, uma hora eu ia acertar e nunca ia ficar igual aqui, ó. Ele ia mudar, ele ia variar, certo? Só que, para surpresa dos dois, não importava o lado que ele girava, não importava o jeito que ele estava. De todas as maneiras que eles faziam, de todos os experimentos do jeito que ele fazia, sempre acontecia isso. Ou seja, a Terra girando para cá, colocava o instrumento virado, então vamos virar ao contrário, 90 graus, 180, mudava o ângulo aqui. Sempre o resultado era o mesmo, sempre. Ou seja, a luz sempre percorria o mesmo espaço, no mesmo tempo. Não importava nada. E eles tentaram, tipo assim, então vai ver girar de todas as maneiras, então a gente está numa posição errada. Eles tentaram, por exemplo, em janeiro, em fevereiro, todos os meses eles tentavam porque eles sabiam que, vou botar num outro slide aqui, em algum momento a Terra, tipo assim, nesse aqui a Terra está indo para cá, aqui a Terra estava, o éter estava indo para o outro lado, aqui ele podia estar perpendicular, vertical. Então, em algum momento eles iam conseguir entender esse éter. E, para surpresa, sempre acontecia isso daqui. Certo? Ou seja, a luz, as duas sempre se encontravam ali, sempre iguais. Tá? O que acontecia também aqui, ó, desse daqui, ó, que era para acontecer, tá? Então, mesmo a Terra se movimentando para cá ou para o outro lado, quando ele fazia essa divisão aqui, ó, ele vinha para cá, esse daqui ele vinha para cá e não se somava a velocidade da Terra. A luz, ela sempre mantinha a mesma velocidade, certo? E esse era a nossa primeira nuvem do Kelvin. Se você olhar aqui, é o caminho que ela segue aqui, ó. Essa primeira aqui que ela chegou primeiro, ela percorre um caminho menor do que essa, que ela teve que ir lá na frente, voltar e vir para cá. O caminho da luz, quando ela sai daqui para chegar aqui e voltar e vir para cá, nitidamente é maior. Você contar até para ver, aqui está a mesma quantidade de bolinhas, quer ver? Então ele vai aqui, ó. Ó, opa, não era para parar, vamos de novo. Olha quantas bolinhas ela acerta. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Até ela chega ali de novo. Tá? Isso era para ter acontecido, só que não. A luz ela percorre espaços diferentes em tempos iguais. Ou espaços diferentes
no mesmo tempo, ok? E o Michelson e Morrison, tipo assim, não conseguiu explicar isso, certo? Isso coube, depois vai aparecer uma outra pessoa mais pra frente, tá? Que ela vai usar a matemática para explicar isso daqui, ok? Tá, mas por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar essa aula de hoje ela não vai valer nota, tá? Eu só vou deixar uma lista de presença lá no Google Sala de Aula para a gente poder ver, certo? Vou fazer algumas perguntas sobre o vídeo também, mas não, eu quero que vocês, a ideia é respondam da melhor maneira possível, vamos dizer assim. A ideia é tirar estatisticamente de algumas coisas que vocês sobre o assunto, tá? Não quero que vocês pesquisem na internet, nada. Eu quero que vocês respondam primeiro. Se quiser pesquisar, pesquisem depois, tá? Como eu falei, não vai valer nota, ok? Então, vamos ficando por aqui. Tenham uma boa semana e até a próxima. Tchau!